Em nome dele, bom dia. De novo, bom dia. Que bom te ver aqui, mais um domingo pela manhã. Esse é o primeiro de um novo mês que se inicia, o mês do agosto. Alguns dizem desgosto, está amarrado, né? É o gosto de Deus. Esse é para ser o melhor mês da sua vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, assim nós clamamos. Mas eu queria dar um versículo para alguém aqui que eu tenho no coração. Não é a mensagem, vou dizer assim, que é a mensagem principal, mas como diz aí o nosso missionário, é a entrada, né? Juízes capítulo 8, talvez seja a resposta que você hoje veio buscar nesse lugar. Juízes capítulo 8, versículo 4. Juízes 8, 4. Quero ler isso aqui para alguém, quero orar essa palavra aqui para alguém, e aí depois nós entramos naquilo que o Espírito Santo tem plantado então no nosso coração. Juízes capítulo 8, verso de número 4, o texto da palavra de Deus diz assim, se você puder ler comigo, vamos lá? E como Gideão veio ao Jordão, que é o nome do rio, passou com os 300 homens. Deixa eu te perguntar, você lembra da história do Gideão? Esse personagem que venceu com o famoso exército de 300 homens, aquele que eles queriam prova até para ver se Deus era com ele, um sinal. Às vezes você está numa fase assim, Deus, eu preciso de um sinal, eu quero saber, tenho certeza que o Senhor está do meu lado. Aí ele diz, se o novelho de lã estiver seco, você já leu isso na Bíblia? Amanhã eu vou saber que o Senhor é comigo. Aí Deus fez, Deus agora, só mais uma vez, o inverso agora o novelho estiver molhado, e ao redor a terra estiver seca, aí então eu vou ter certeza que o Senhor é comigo. E Deus ia dando sinais para ele, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Ele acreditou nisso, e amando de Deus, ele levanta um exército que Deus pediu para enfrentar os midianitas, os inimigos da época, e a princípio ele consegue 32 mil pessoas. Opa, é bacana um exército. Claro que quando a gente fala de exército, quanto mais melhor, gente. Ele está com 32 mil no exército. Aí ele todo alegre vai falar com Deus, Deus, consegui 32 mil pessoas e tal, olha, vai ser guerra, mas eu acredito em Deus. E é muita gente demais, para eu te dar a vitória. Mas não, Deus, está bom, tá não, porque se eu te der a vitória, amanhã você vai dizer que você venceu, porque vocês eram numerosos, vocês tinham força, vocês eram capazes, então não vai dar certo não. Manda os medrosos, os tímidos, os covardes desistirem, ir para casa, assistir Netflix, fazer outra coisa da vida. Claro que eu estou parafraseando. Aí o Gideão chega, gente, Deus falei com ele agora há pouco, ele disse que se tiver alguém, imagina, não deve ter, mas se tiver alguém medroso, tímido, covarde, aqui no nosso meio, que queira fazer parte do exército de Deus, não vai dar. Ele está dizendo que pode ir para casa. Voltaram 22 mil pessoas. É de assustar, é de tremer, é de bater um joelho no outro. Se, gente, vocês entenderam certo? É só o medroso, é só o covarde, uma verdadeira multidão indo embora. Ficam 10 mil, eles, puxa vida, menos da metade, tá? O negócio vai ficar já complicado, Deus. Ficaram 10 mil, e Deus diz o quê? Demais ainda. Fala sério esse Deus nosso, né? Demais ainda. Você diz, não, Senhor, agora o negócio está ficando difícil, porque demais é demais. Desce no ribeiro com eles, e ali nós vamos prová-los. Aqueles que beberem como as águas, como um cão lambe com a língua, é assim que pelo menos eu leio e entendo o texto. Estes você vai colocar à parte, os demais a outra parte. Então lamberam as águas. O missionário disse que uma vez tentou, encheu uma bacia no quintal da casa dele. Ele disse que não deu não, dói tudo, aquela coisa difícil de beber água. Mas por quê? 300 separados, porque beberam as águas como um cão, um cachorro bebem as águas. Eu penso que existem momentos, irmãos, que Deus espera de nós uma obediência, vou colocar assim, espero que você entenda, uma obediência irracional. Calma, não me atira a pedra, eu te explico. Tem horas no meio, quando principalmente está no momento de guerra, de batalha, que pensar demais não ajuda não, irmão. E se você fizer conta, a conta não fecha, você não é fiel. E se você parar para pensar, Deus, mas desse jeito não vai dar, e você não crê.
Às vezes, principalmente quando a gente trata do sobrenatural da parte de Deus, de uma vida de fé com o Senhor, nós precisamos ousar. E se você ficar, Deus, deixa eu ver, sobe 1, 9 fora, não vai dar. Vai dar medo, você vai afundar, você não vai conseguir caminhar. Não dá, então é aquele negócio, vai, pum, pega Totó, o Totó pega. Então esses foram separados, e Deus disse, com estes 300, eu vou dar vitória para você. Até aqui tudo bem? Lá foram os 300 guerrear, e aí nós chegamos no texto que eu senti de ler para alguém aqui nessa manhã, e eu acredito que isso aqui é a resposta da oração para você. Vou ler de novo. E como Gideão veio ao Jordão, o rio Jordão, passou com os 300 homens, agora a gente sabe de onde vieram esses 300, que com ele estavam. Mas como é que eles já estavam? Já cansados. Cansados. Porque eu vou te falar, tem hora que as batalhas da vida deixam a gente cansados. Se você é de um material normal, se não tiver nenhum ser esquisito aqui no nosso meio, você provavelmente, em tempos de guerra, e nós estamos falando de uma batalha, você já deva ter passado por momentos em que você diz, uau, papai, dá um tempo aí, Senhor, que eu estou cansado, vai, estou cansado. São vários os motivos pelos quais a gente se cansa. Só que o texto, ele me mostra uma coisa fantástica. O texto termina não dizendo cansados, esgotados, acabou. Não, o texto diz cansados, mas ainda perseguindo. Vamos de novo? Cansados, mas ainda perseguindo. Eu queria dizer para você, aqui nessa manhã, que ainda que você esteja cansado, ainda que você se sinta esgotado, você precisa continuar perseguindo o que Deus tem para você. Você não pode olhar para trás, você não pode, em nome desse cansaço que você sente, em nome desse esgotamento, e eu não estou falando apenas de uma canseira física, pode ser uma estafa mental, pode ser uma canseira de fé, diante de tantas decepções, enfim, não sei, não conheço a sua história. Mas mesmo cansados, Deus é poderoso para renovar as nossas forças aqui essa manhã. Não pare de perseguir. Não para de perseguir o que Deus tem para você. Você me ajuda a pregar isso para o seu companheiro do lado. Aí fala para ele, está cansado, querido, mas não para não. Não para de perseguir. Não para de perseguir. Deus tem vitória para você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Abre aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3. Eu tenho aqui uma palavra que eu considero especial para abrir esse mês, o mês de agosto. Mas ela é fruto, irmãos, de uma pergunta que me fizeram pelo WhatsApp. Eu tenho enviado algumas mensagens de lista de transmissão. E uma irmã do Brasil, ela me fez uma pergunta, eu pregando durante essa semana. Uma das mensagens, eu não sei que dia que foi, eu falei sobre assumir a sua posição. Uma mensagem que, inclusive, eu ministrei aqui, claro, aqui pelo WhatsApp, 3, 4 minutos, né? Mas, e aqui eu preguei mais detalhes, falando sobre Josafá. Eu acredito que vocês devam lembrar dessa palavra, segundo Crônicas 20, em que o Josafá, o Espírito Santo desce sobre um profeta chamado Jaziel, e usa a boca de Jaziel dizendo, essa batalha vocês não terão que batalhar, não terão que lutar. Vocês lembram dessa história? Então, aí a gente entendeu que o perigo é ouvir essa palavra, ler esse texto e achar que, então se eu não tenho que lutar, eu não tenho que fazer nada. Foi exatamente esse o ponto. Ele diz, não é bem assim. Você não tem que lutar a batalha, porque Deus vai lutar por você. Mas o que é que eu faço então? A gente até estava falando de uma maneira correta de esperar. Existe uma maneira certa de esperar o tempo da promessa. Eu acho que até foi esse o tema da mensagem que eu preguei aqui. E aí como é que eu espero? A NVI vai dizer lá em 2 Crônicas 20 que nós teríamos que assumir, e falando para Josafá, pelo Espírito de Deus, vocês devem assumir as suas posições e permanecer firmes. Vocês lembram disso? Foi os 2 pontos que eu explorei. Vocês devem assumir, quer dizer, Deus vai lutar. O que eu faço? Assuma o seu posto, a sua posição e permaneça firme.
E eu todo empolgado, pregando pelo WhatsApp, né, gravei a mensagem e tal, vamos assumir o posto, assumir o nosso lugar, a posição que Deus tem para nós, e nessa posição você tem que ficar firme, e pá, gastando saliva na fé, aquela coisa animada, amém, tal, orei, pá, liberei a mensagem. Lista de transmissão, e já são várias as pessoas que têm recebido no Brasil, então acho que a gente está passando de 5 listas, cada lista tem 250 e poucas pessoas, e aí uma delas, inclusive não precisa responder quando eu enviar, irmãos, é um pedido até que eu falo, não precisa, se você pode ouvir, não precisa, eu sei que você está recebendo, você precisa ver, o celular trava, vira um negócio, porque é muita mensagem que a gente recebe. E aí, uma mensagem me chamou a atenção, eu leio todas, tem gente que precisa de ajuda mesmo. Mas uma mensagem me chamou muita atenção. Responderam assim: tá bom, pastor, mas qual a minha posição? Eu falei assim, perfeita pergunta. Ao mesmo tempo que a gente fica assim, nossa, depois de... Você sabe o que é você, né, caprichar no culto? Você caprichar na mensagem, a pessoa só viu, tá, beleza, sumiu a posição, vamos lá, vamos para o lugar que Deus tem para nós. Qual o meu lugar? Qual é a posição? É igual você falar assim, não, corta o fio azul para a bomba não estourar. Vermelho ou azul? Aí a pessoa vira para você, pastor, e qual é a cor azul? Aí você fica assim, meu Deus, a gente vai ter que voltar um pouco para tentar entender qual é a nossa posição, porque às vezes a gente acha que todo mundo já sabe que cor é o azul. Vocês estão entendendo o que estou falando? Pode parecer bobeira, mas é uma pergunta pertinente. É uma pergunta que eu achei, me fez parar para pensar. Porque existem chamados posições espirituais, claro que de uma maneira abrangente, eu vou dizer para você, qual é o seu lugar, nossa posição? Em Cristo, na palavra. Amém? Mas eu não sei se vocês concordam comigo, ainda está vago. Eu acho que a pergunta dela me fez pensar exatamente nisso. Está vago. Meu lugar é onde? Em Cristo. O que é isso? Meu lugar é onde? Na palavra. Gente, olha a grossura do livro. Olha a grossura. Então, você falar para uma pessoa que está caminhando agora, seu lugar é na palavra, você assim, ela, por educação, muita gente até vai dizer para você assim, amém. Mas bugou, boiou, viajou, não entendeu. Eu quero dizer para vocês que existem sim lugares específicos, existem promessas de Deus e chamados do Senhor de forma específica, presta atenção, isso é importante. O que é um chamado, uma palavra específica, um lugar específico? É algo que Deus espera de você. Então existem mandamentos que são específicos. Ele mandou você fazer. Ele separou você para fazer. Ele chamou você para fazer. Aí não adianta você terceirizar o serviço. Eu sei que é uma missão que Deus espera de mim, mas eu queria que outro fosse no meu lugar. Meio Jonas, sabe? O que Deus queria de Jonas? E tinha que ser Jonas. Ele fosse em Nínive, pregar em Nínive, e não teve conversa, não deu para terceirizar, não tinha que, Deus, eu vou mandar outro no meu lugar. Não, tem que ser o Jonas, porque havia uma chamada pessoal. Existem lugares, existem alguns pontos, existem posições que são pessoais e intransferíveis. Vocês conseguem me acompanhar? Até aqui, diga amém. É o que Deus quer de você. Eu penso que nesse nível de mensagem nós vamos encontrar bastante dificuldade, porque realmente, parece simples, mas é uma batalha na vida de muita gente. Eu atendo muita gente que diz para mim, pastor, estou aí com meus 40, 50, 60 anos de idade, e eu estou passando por essa vida, mas eu não sei ainda o que é que Deus quer de mim. Tem gente que ainda está nessa batalha, eu preciso descobrir o meu propósito, o meu chamado específico, o que Ele espera que eu, como indivíduo, como crente, como filho dele, faça, a maneira como Ele quer que eu viva, como, onde, porque eu ainda estou atrás de me encontrar. Vocês estão compreendendo essa mensagem? Eu vou entender que, para esse tipo de entendimento, de revelação, de chamada, de posição, de lugar, você vai ter, sim, que buscar da parte do Espírito Santo essa revelação.
Porque nenhum pastor, estou te falando com todo temor no coração, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma placa, nenhum camarada legal, por mais ungido que seja, a não ser que Deus revele para a pessoa, normalmente, falando em regra, ninguém vai poder dizer para você o que Deus quer de você, a não ser o próprio Deus. Amém ou não amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, deixando essa questão do chamado específico, individual, um pouco de lado, hoje eu quero ajudar você que diz assim, pastor, entendi agora o senhor falando aí, a gente tem que assumir o lugar, tem que assumir a posição. Agora Deus nos deu um versículo tão bonito, os 300 de Gideão, cansados, mas ainda perseguindo, não foi assim que a gente leu? E aí eu disse aqui, olha a frase que eu soltei agora há pouco, mesmo cansado, não deixe de perseguir o que Deus tem para você, amém? Olha, vamos de novo, mesmo cansado, não deixe de perseguir o que Deus tem para você. Aí a pergunta, e o que Deus tem para mim, pastor? Entendeu? Como é que a coisa aperta, quando a gente para pensar, a gente, amém, é isso aí, pastor, vou perseguir. Aí você diz, então vamos lá, pastor. Vamos para onde? Como é que compra? Onde é que é? Qual o endereço, pastor? Qual é a direção? Então eu quero ajudar você te dando o básico, o geral. Deixa eu te explicar. Existem mandamentos específicos, pessoais, mas existem mandamentos chamados gerais, é para todo mundo. Então, vou te dar o básico. Se você está aqui nessa manhã e diz assim, pastor, eu estou querendo perseguir, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu vou te dar uma luz. Na verdade, eu vou te dar 3 luzes. 3 coisas que eu entendo que é geral. É geral. O específico você tem que buscar. O Espírito Santo tem que te falar pessoalmente. Mas eu vou te dar o geral. Estas 3 coisas, se você hoje está aqui, eu nem sei por onde começar, minha vida com Deus, de perseguição, de alcançar alguma coisa, qual é o meu lugar, para onde é que eu vou, o que eu faço, o que eu tenho que assumir, meu posto, qual é o meu posto, pastor? Então eu vou te dar uma dica, na verdade são 3 dicas. Então o tema da mensagem de hoje, você pode colocar para a gente aí, Patrícia. O tema da mensagem de hoje é nossos principais ministérios. Eu não sou dono da verdade. Eu acredito que eu tenho homens e mulheres de Deus aqui que vão me ouvir aqui nessa manhã e eu já estou te avisando, você que estuda a Bíblia, você que estuda a palavra, eu nem de perto tenho a pretensão de esgotar o tema. Eu acho que de forma geral, Deus espera algumas coisas de todo crente, amém? De todo aquele que se diz de Deus, de todo aquele que se diz filho, filha de Deus. Então, existem chamados que são para todos nós. E eu quero me ater aqui pelo menos a 3 deles. Lembrando que, outro detalhe, o destaque, o maior de todos, na minha visão, e eu penso que isso aqui é inegociável, não é uma opinião do pastor William, é inegociável, eu penso que o maior destaque está no primeiro. Esse realmente eu coloquei em primeiro, porque eu entendo que ele tem que vir em primeiro. Os outros 2, você pode até mexer daqui para lá, e aí a gente dá uma olhadinha neles, e aí depende de como o Espírito Santo tratar para você. Mas o primeiro aqui, realmente tem que vir em primeiro lugar. Tá certo? Qual é o primeiro, então? Vamos passear na Bíblia agora. Marcos, capítulo 3. Se você tem o aplicativo da igreja, as referências estão lá também. O nosso app é o IIGD Pompano. Marcos 3, 13, a palavra de Deus diz assim. Marcos 3, 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. Esse é um texto que eu amo muito, carrego comigo. Uma vez eu já li ele aqui para vocês e contei para vocês que é o texto da minha consagração, minha e da Camila, para o ministério. O dia em que o missionário marcou um evento e vários pastores foram consagrados, foi num ginásio lá da Portuguesa, em São Paulo.
E aí o óleo foi derramado sobre a nossa cabeça. Que dia fantástico, maravilhoso. Amém, pessoal? Mensagem que o missionário deu para nós foi exatamente esse versículo. Jesus, antes de escolher os 12, Jesus subiu ao monte, passou uma noite em oração. E Jesus chamou para si os que ele quis. De forma maldosa, tem gente que usa esse texto para falar de predestinação para salvação. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Esse texto não está falando de salvação, esse texto está falando de serviço. Amém? São duas coisas distintas. Pastor, mas a Bíblia fala de predestinação. O que é predestinação mesmo? Senão eu já entro no assunto sem explicar o que é. O nome já diz, é um predestino. É como se você já tivesse nascido ou para ir para o céu, nascido ou para ir para o inferno. Claro, obviamente, pelo menos aqui, nessa igreja, no nosso entendimento, para salvação não há que se falar em predestinação. Mas para serviço, sim. Quando você olha Jeremias capítulo 1, texto fantástico para ministério também, ele diz, desde o ventre as nações te dei por profeta. Quer dizer que desde que o profeta Jeremias estava sendo gerado, Deus tinha salvação para ele. Não, Deus tinha uma missão para ele. Então eu creio na predestinação quando diz respeito a uma tarefa que Deus tem para você. Por quê? Porque Deus trabalha com quem Ele quer trabalhar. Se você tem um negócio, você contrata quem você quiser contratar. É um direito seu. E a salvação? Bom, a minha Bíblia diz, e a sua também, que não é da vontade de Deus que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A Bíblia diz isso. Deus não criou o inferno para o ser humano. A Bíblia também diz que o inferno foi criado, preparado para o diabo e os seus anjos, que nós hoje conhecemos como demônios. Então não é ideia de Deus, não é sonho de Deus que um ser humano vá para o inferno. Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Quem entende isso, diga glória a Deus. Tá, então nós não estamos falando de predestinação para salvação, e sim para tarefa, para serviço. Então Jesus passa a noite em oração e chama para serviço 12, os famosos 12 discípulos. E aí o texto continua dizendo, no versículo 14, o seguinte, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder, glória, o poder de quê, igreja? De curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Aí depois a lista traz o nome dos 12. Então, quando a gente tem contato com esse texto, em primeiro lugar, irmãos, nós aqui também acreditamos no poder de Deus. Amém ou não amém? Acreditamos que Deus cura, porque tem gente que não acredita mais. Tem gente que acredita que um dia Deus curou, mas que isso não é mais para o nosso tempo. Aqui não. Aqui nós acreditamos que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que ainda hoje pessoas podem ser curadas como milagres, nós acreditamos em milagres, amém ou não amém? Batizadas com o Espírito Santo, demônios devem ser expulsos em nome de Jesus, tudo isso nós cremos pela palavra do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Acreditamos que esses sinais ainda são experimentados no nosso tempo. Porém, quando a gente tem contato com esse texto, eu percebo que as pessoas destacam bem o fazer. O chamado para fazer, né? Porque o texto está dizendo que Jesus passa a noite no monte, chama os 12, deu para eles poder para curar enfermidades, poder para expulsar demônios, e me parece que quando as pessoas leem isso na igreja, elas realmente se apegam a isso, porque quem é que não quer o poder para fazer? Só que esse não é o nosso primeiro grande chamado, e o texto denuncia isso. E se a gente voltar para o versículo de número 14, a gente vai perceber qual é o nosso primeiro grande chamado. Vamos ler o 14. E nomeou 12. Agora lê comigo em voz de trombone. Vamos lá, igreja? Para quê? Para que... Primeiro, para que estivessem com ele. De novo, para que estivessem com ele. Qual que é, pode colocar para a gente, Patrícia, o nosso primeiro grande chamado? Qual é o nosso primeiro grande chamado?
estar com Deus. Não é fazer, é estar, é ser. Fazer sem ser é maligno. Sabe por que muita gente não quer saber de igreja, está decepcionado com esse negócio de religião, de igreja, por conta de pessoas que fazem e não são. Você entendeu? Eu falei? Eles fazem, eles têm dons, eles têm talento, olha como prega, olha como canta, olha como ora, meu Deus do céu, fulano é de Deus, mas Jesus não disse que a gente examina uma árvore pelos dons, pelos talentos, a gente examina a qualidade de uma árvore pelos frutos. Você sabe que é pé de goiaba, porque dá goiaba, aí você sabe o que ela é. Você olha e diz assim, o que é? Primeiro é o ser, é o ser. Olha, é goiaba. Por quê? Por que é um pé de goiaba? Porque aqui é a goiaba aqui. Tem pé de laranja que parece de limão. Mas na hora que aí você olha o fruto, tem uns ainda laranja assim que você diz, não, deve ser limão. Mas na hora que você põe na boca, você, opa, é laranja. Não tem jeito, porque pelo fruto você conhece a qualidade da árvore. Qual é o grande problema da igreja? Quando eu falo igreja, não estou falando denominação específica e placa, estou falando uma igreja contexto geral. Hoje, há muita gente fazendo sem ser. Eles leem o texto e dizem, o que eu quero é o poder para fazer, para curar, para expulsar os demônios. Eu quero fazer, em nome de Jesus, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E em nome do fazer, muita gente se esqueceu do ser, do estar com Deus. O nosso primeiro grande chamado, e isso aqui, igreja, é inegociável, por favor, grave isso, é estar com Deus. Quando Deus cria o ser humano, Deus faz Adão, e eu acho que na nossa mente é até difícil a gente entender esse nível de relacionamento. Deus descia no finalzinho de cada tarde para estar com Adão e Adão com Deus. Puxa, que comunhão fantástica. Às vezes nós estamos tão ocupados com a obra de Deus e que esquecemos do Deus da obra. E fazer para Deus nunca vai substituir o ser, o estar com Deus. Você pode ser uma pessoa ungida, você pode estar ocupado de muitas tarefas, em nome do Senhor. E o Senhor ainda nem te conhecer. Que isso, pastor? Está amarrado, isso não está na Bíblia, não. Tá. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai dizer a muitos, não vos conheço. Eu, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, em teu nome eu fiz, eu pus a mão na massa, eu botei para quebrar. Nunca vos conheci, diz o Senhor. Você percebe que o fazer não pode vir em primeiro lugar? As pessoas, quando começam a fazer e começam a ter resultados, elas são tentadas a acreditar que não precisam ser. Você entendeu o que eu falei? Eles começam a fazer, nossa, e os elogios vêm. Cara, como você é de Deus, que mulher de Deus, que homem de Deus. Olha, você me deu uma palavra aquela vez, você leu um texto para mim, você orou por mim aquela vez, e aí você começa a dizer assim, então está tudo bem, mas você não lê a Bíblia, você não tem um tempo com Deus. Mal lê, mas separa um tempo, quando vem domingo na igreja, pega assim a Bíblia, sopra, sai barata, escorpião, teia de aranha. Porque você não tem tempo para estar com Deus. Só que fazer não substitui ser e estar com Deus. Quem está me acompanhando aqui, diga amém. Lá em Êxodo, que oração linda. Vamos dar uma olhada? Capítulo 33. Ah, meu Deus, que oração linda é essa. Faço disso regra na minha vida e gostaria que você colocasse isso como regra na sua também. Que a Bíblia está aqui para a gente poder aprender, crescer, como diz a canção que o Tiago agora há pouco cantou aqui, eu preciso aprender mais de ti, Senhor. Êxodo 33, verso 12. Êxodo 33, 12. 33, 12. Qual que é o nosso primeiro chamado? Grande chamado, estar com Deus.
Então vamos ver se a gente vai. Hoje vocês vão sonhar comigo, você vai chegar em casa, acordar de madrugada. O que foi, meu bem? Estar com Deus, estar com Deus. Aí quer dizer que a mensagem funcionou, amém? Qual que é o nosso primeiro grande chamado, irmãos? Estar com Deus, estar com Deus. E nisso não há como você negociar. Êxodo 33, verso 12. Moisés recebe uma missão. Moisés tem que fazer algo para Deus. Uma missão de fazer. Aí o Moisés, qual era a missão do Moisés mesmo? Tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Aí o Moisés vai falar com Deus sobre esta missão no verso 12. O Moisés diz ao Senhor o seguinte: eis que tu me dizes, faça alguma coisa para mim, faze subir esse povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. Quem é que vai comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. 13, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que eu ache graça aos teus olhos, e atenta para esta nação que é teu povo. Se o Senhor quer que eu faça algo para o Senhor, ok, mas e quem que vai estar do meu lado? Eu quero estar do lado de alguém, daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro, e o Senhor está dizendo para eu fazer em nome do Senhor. Ok, então me mostra o caminho, me mostra a direção. Aí 14, disse pois, Deus para Moisés, né? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Meu Deus, isso é forte, não é? Não é bom você receber uma missão de fazer alguma coisa, mas estando com Deus, porque se você estiver com Ele, fazer não será um fardo. Você entendeu o que eu falei agora, irmãos? Por que às vezes fazer, até para Deus, parece um fardo? Porque muitas vezes não estamos na presença de quem nos faz descansar enquanto fazemos. Nós queremos fazer sem estar, sem ser. E cansa. Sozinho, cansa. Quem está entendendo, diga amém. Aí Moisés faz a oração, e eu acredito que você teria que gravar isso, tirar uma foto desse texto aqui, sublinhar, põe alguma coisa nesse texto da Bíblia, em nome de Jesus, ao 15. Vamos ler comigo, em voz de trombone, o coral da graça de Deus, vamos lá? Então disse-lhe, agora Moisés está falando com Deus, é uma oração isso aqui, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não faço se o Senhor não estiver comigo. Moisés sabia o que tinha que vir primeiro. Tem muita gente dizendo, o quê? É para fazer? Vai ser lindo, eu fui o escolhido, eu vou fazer. Mas peraí. O Senhor vai comigo? Porque se eu não estiver na tua presença, se eu não estar, se eu não ser primeiro, não estiver com o Senhor comigo, não quero fazer. Não vou fazer. Não negocio isso. O Senhor nem me tira, o Senhor nem me leva, o Senhor nem me faça subir daqui, não me deixa mudar de emprego, de cidade, não me deixa mudar de escola, não me deixa mudar de condomínio. Deus, eu não arredo o meu pé, não me deixa tomar uma decisão na minha vida, não me deixa fazer nada, Senhor, sem que antes eu esteja com o Senhor, porque senão vai ser dor de cabeça. Eu vou fazer, ainda que eu faça em nome do Senhor, eu vou me cansar, porque só na tua presença, a palavra de Deus diz, há abundâncias de alegrias.
Os resultados nos alegram momentaneamente. Quando a gente faz um negócio que dá certo, a gente fica feliz hoje. Mas aí, fazer, irmão, não tem fim. Fazer um negócio não tem fim. Amanhã você tem que fazer de novo. Olha, agosto. Amanhã é segundona. Fala amém. Está vendo o amém para segunda-feira? Como é que é? Começa tudo de novo. Os bill começam a chegar tudo de novo. E você vai ter que fazer. Só que se você entender que o fazer vem depois do ser, você vai encontrar descanso. E isso é um alívio quando você organiza essa sua lista, quando você coloca o estar com Deus como o primeiro grande ministério da sua vida, que não pode ser negociado. Você amanhã, segundona, você acorda 10 minutos antes do normal, e aí você lê um versículo, e você fala com ele: Deus, eu quero estar com o Senhor hoje. E aí vai fazer. Irmão, estou te falando, depois você me conta. Sua vida nunca mais será a mesma. Qual que é o nosso problema? A maioria de nós, 99,9999 de dízima periódica assim, vai embora. A maioria de nós, o que a gente faz? Acorda, tocou, misericórdia, está pronto, gurizada, vamos lá na escola, e vamos, toma café, e já vai, nem desce direito o café. Por quê? Porque eu tenho que fazer. E a gente vai orando: Deus, eu vou fazer, em nome de Jesus vai dar certo. Poxa, eu queria tanto um tempinho para estar com você. Sabe, se eu tivesse uns minutos para estar comigo, eu ia dizer para você o que você tem que fazer. Eu ia te mostrar para você o caminho. Eu ia apontar para você as ciladas que te esperam hoje. Eu ia mostrar para você as pessoas com as quais você não deveria se envolver. Não fecha não com essa pessoa, é golpe. Mas você não tem tempo para estar. Você só quer fazer. Qual é o nosso primeiro grande chamado, igreja? Está fraquinho, nós vamos melhorar esse volume. Qual é o nosso maior chamado, igreja? Estar com Deus. Estar com Deus. Isso é inegociável, não tem jeito, isso está em primeiro lugar. Os outros dois agora, a gente pode negociar um pouquinho. Segundo, número 2. Qual pode colocar aí para a gente, Patrícia? João capítulo 15, pode abrir a sua Bíblia. Nós também fomos chamados para quê, irmãos? Para produzir frutos. E aqui sim entra o fazer. Porque se você ouvir só a primeira parte, aí você diz assim: pastor, por isso que eu nem saio de casa. Eu só fico na presença. E quando os bills chegam? As contas batem a porta. E as responsabilidades. E o que você tem que resolver? Porque eu não estou aqui para dizer, irmãos, que a gente vive no mundo do Avatar, da Alice no País das Maravilhas. O mundo é real, irmão. A gente tem problema para resolver. Tem ou não tem? Se você não tiver, depois você me dá um abraço e me passa essa graça. Porque na minha vida tem um montão de coisa para resolver. Um montão de problemas que a gente tem que lidar todo dia, toda hora. Então eu não estou aqui para dizer para você: irmãos, vamos ser. E aí você está: pastor, é por isso que eu nem saio de casa. Pastor, eu falo para minha mulher: para que trabalhar? Imagina você estar casado com uma peça dessa, irmão. Tem que orar, Jesus leva, porque não dá, irmão. Você fica desesperado. Eu fico pensando na aflição de uma esposa. É complicado. Então, nós precisamos, primeira coisa, qual é o primeiro grande chamado? Estar com Deus. Mas isso não significa que o fazer é maligno. A gente vai ter que fazer. Eu só estou organizando a lista. Primeiro eu tenho que ser. Porque se eu estar com Deus, automaticamente frutos virão. Você nunca vai passar do lado de um pé de laranja e você vai ouvir um gemendo assim: o que foi? Estou dando laranja. Não tem isso. É automático. Se é laranja, vai sair laranja. Se é de Deus, a Bíblia fala em Gálatas 5:22 sobre os frutos do Espírito Santo. Então, se você é de Deus, você não tem que fazer força para ser de Deus. Não, isso é resultado. O fazer é resultado do ser, do estar. Como eu estou com Deus, a coisa
Não é que eu não tenho luta, não. Também estou aqui para enganar ninguém. Nós vamos falar a verdade. Jesus é quem falou, no mundo tereis aflições. Se você não tem, você é até esquisito, porque Jesus disse que era para ter. Então as aflições existem, mas eu estou com Ele, como eu estou com Ele, o que sai, os frutos que eu gero, são os frutos de Deus na minha vida, porque eu estou cheio de Deus e da presença de Deus. Amém? João 15:1 diz assim, vamos lá? João capítulo 15, verso 1, a palavra de Deus fala sobre a videira verdadeira. João 15:1. Diz assim a palavra dele: Eu sou, disse o Senhor, a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Vá ouvindo. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. E toda aquela que dá fruto, ele corta, ele tira, limpa, né, para que dê mais fruto ainda. Daqui a pouco eu leio de novo, mas deixa eu só ver se você está entendendo a linguagem figurada, espiritual que a Bíblia está usando. Se o Senhor, Ele é a videira, vamos colocar assim para ficar mais fácil, o texto está dizendo que nós somos os ramos, os galhos. Então você vê que, em primeiro lugar, como a gente acabou de ver, eu preciso estar nele, com Ele. Correto? Conseguem perceber? Porque se eu não estiver nele, com Ele, ligado nele, não adianta eu querer dar fruto. Você pode até cortar um galho de uma árvore, e ele não vai secar na hora, ele fica verdinho, dependendo do galho, até sai um frutinho, mas a tendência dele é mais cedo ou mais tarde secar e morrer. Por quê? Porque ele não está ligado, ele não está, de propósito, estou usando a palavra, ele não está com Deus. Quando nós estamos nele, ele em nós, produzir é algo automático, é resultado. Eu estou com Ele. Os frutos serão automáticos, resultado de uma vida ligada nele. Quem está entendendo, diga amém. É isso que está dizendo aqui no versículo de número 2, vamos de novo. Toda vara em mim que não dá fruto, o que é que ele faz, gente? Não dá fruto. Atira, tem tradução que diz limpa, outra versão que eu gosto mais, é mais clara, diz poda. Os que não dão fruto, ele corta e joga fora. E os que dão fruto, limpa toda aquela que dá fruto, para quê? Para que dê mais fruto ainda. Ele poda. Então, de qualquer jeito, cortado nós seremos. Presta atenção sem entender errado, tá? Cortado é, quem não dá fruto, corta e joga fora. E quem dá fruto, corta. Uai, pastor, mas vai cortar de qualquer jeito? Mas o corte da poda é diferente. Não sei se você já viu cortar podar roseira. Existe a maneira certa de você podar, onde cortar, quando cortar, porque se você podar direito, querido, é que você extrai da planta o melhor que ela tem para oferecer, todo o potencial dela. Deus conhece o nosso potencial. Tem coisa na vida da gente que a gente quer fazer tudo, carregar os galhos todos de fruto, e eu quero fazer, explodir, quem que não quer? Mas tem coisa que, não sei se você já reparou, já percebeu, espiritualmente falando, às vezes nós somos podados em algumas coisas. Entende? Pelo próprio Senhor. Não, eu sou podado nisso, eu por mim, né, mas podando, é Deus dizendo, calma, eu quero extrair o melhor de você, eu quero usar você nessa área, eu quero fazer de você, eu tenho um propósito para a sua vida. Aqui entra sim o fazer, mas o fazer como resultado do ser. Olha o que a Bíblia diz em Marcos, a gente pode colocar no telão que a gente ganha tempo, Marcos 16, 17, Marcos 16, 17, fala sobre o fazer, as obras e estes sinais. Eu penso que nós conhecemos o texto, acredito que você já conhece esse texto também. Diz assim, estes sinais seguirão aos que creem. Aí, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, presta atenção, vamos organizar o nosso fazer. O fazer, ele é resultado, ele segue aquele que está, aquele que acredita, aquele que mora na presença do Senhor, e não o inverso. Qual o grande problema hoje? A gente estava cantando aqui agora, o Tiago, Companhia Limitada, Camila, o nosso louvor.
para a direita, para a esquerda. Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirão. Isso não é coisa da nossa cabeça, a Bíblia diz isso. A Camila leu, falou aqui Deuteronômio 28. O que diz Deuteronômio 28? Acontecerá que todas estas bênçãos, versículo 1, virão sobre ti e te alcançarão quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você estiver com Ele, quando você estiver ligado na videira, estas bênçãos te alcançarão, te seguirão. Não inverta, por favor, igreja. Olha para o pastor William. Ó, qual que acontece hoje? A maioria das pessoas correm atrás dos sinais, das bênçãos, dos milagres. Quando a Bíblia, por quê? Porque a gente quer fazer. Não, o que eu preciso fazer para alcançar? O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E o fazer antes do ser é maligno. Porque nós precisamos gastar mais energia sendo, e o fazer, as obras, os sinais, os resultados serão automáticos. Olha só, eu creio. O que acontece quando eu creio? Os sinais me seguem. Eu corro para cá, o sinal. Eu corro para lá, o sinal. Quem está atrás de mim são os sinais. Eu estou com Ele, eu creio nele, eu obedeço a palavra dele. O que acontece com as bênçãos? Elas me seguirão. Então eu corro para cá, eu corro para lá, para onde eu for. A bênção, eu estou querendo desviar dela, ela me pega. Se na sua vida você está vivendo o inverso, cadê a bênção? E você corre e a bênção brincando de pega-pega com você. E você está, eu queria fazer em nome de Jesus, e cadê os sinais? E você está correndo atrás dos sinais, então tem alguma coisa fora de ordem. Vocês estão entendendo? Estou falando de Bíblia, está fora de ordem. Fazer não é problema, o problema é você colocar isso em primeiro lugar. Porque se o fazer estiver em primeiro lugar, você é que vai correr atrás do sinal. Você é que vai correr atrás do milagre, da bênção. Mas se você estiver, qual o nosso primeiro grande chamado, irmãos? Estar com Deus. Se você estiver com Ele, os sinais vão correr atrás de você. As bênçãos vão te alcançar. É Bíblia, é o que está na palavra. Nós oramos, buscamos, clamamos para Deus abençoar, claro, nenhum problema nisso. Mas o grande primeiro chamado, Deus, eu estou com o Senhor. Por isso é que eu posso orar, por isso que eu posso fazer, por isso que em nome de Jesus vai funcionar, porque eu já estou com Ele. Quem está entendendo? Tiago 2, verso 17, Tiago 2, 17, fala um pouquinho sobre esse resultado, esses frutos do fazer para Deus, ou em nome de Deus. Mas Tiago 2,17 diz assim, vou até abrir aqui na minha, bem no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus vem Tiago. Tiago 2,17 diz assim, na minha versão: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Deixa eu te explicar o texto. Nós não estamos invalidando o fazer. Eu acho que eu estou sendo claro, amém, pessoal? Senão você sai daqui, pastor, não vou fazer. Até brinquei com isso já. Fazer é necessário, trabalhar é necessário, correr atrás, resolver problema, lutar na vida, tudo isso é preciso. E o texto está dizendo que, inclusive, o fazer é resultado do ser, de uma vida de fé. Como eu tenho uma vida de fé, como eu estou na presença de Deus, o resultado é fazer. Mas não é que eu faço para ter fé, não, eu tenho fé, por isso eu faço. Tudo bem? Vocês estão me olhando estranho? Ó, é o resultado. A fé sem obras, ela não serve, ela não presta. Olha o 18. Mas dirá alguém: tens tu fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que maravilha! Olha que texto. Ele está dizendo, alguém vai dizer, eu tenho fé em Deus. Tá bom, então
me mostra a tua fé. Como é que eu mostro a minha fé? Como é que eu mostro que eu estou com Deus e Deus comigo? Pelas obras. É impossível alguém dizer assim, eu tenho muita fé em Deus. E você assim, então me mostra. A fé você não consegue ver. Você só visualiza uma vida de fé com Deus pela maneira como essa pessoa vive as obras que ela tem. Aí alguém vai dizer assim para mim, pastor, mas você está dizendo então que a gente é salvo pelas obras? Eu nunca falei isso. Eu não acredito que somos salvos pelas obras que fazemos, mas eu acredito que somos salvos para as obras. Entendeu a diferença? Me mostra um salvo sem obra, eu vou dizer para você, tenho dúvida da salvação dessa pessoa. E me mostra uma pessoa salva, cheia de obra, eu vou dizer assim, tá, dá para ver que essa pessoa é de Deus pelos frutos que esta pessoa tem apresentado. Estou confundindo vocês ou não? Então eu não sou salvo pelas obras, mas para as obras. Por quê? Porque quando eu estou com o Senhor, não é que eu tenho que fazer, não é que eu tenho que ter obras para poder ser. Não, é exatamente o contrário. É porque eu sou, porque eu estou, eu faço. E isso não é imposição, isso não é uma obrigação. Sai laranja, dá laranja, não tem jeito. Não tem como, eu trato as pessoas bem, eu vivo de acordo com a palavra. Por quê? Porque para mim os mandamentos do Senhor, diz o texto sagrado, não são penosos, pesados. É resultado do estar com Ele e de tanto tempo que se está com Ele, você acaba agindo, fazendo. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque parecemos com Cristo. Quem entende isso, diga amém. Terceiro e último chamado, não necessariamente nessa ordem, mas ele também nos chamou para quê? E aí nós vamos terminar. Para quê, igreja? Para fazer a diferença. Diga glória a Deus. Você pode repetir assim comigo? Deus me chamou para fazer a diferença. Bom, Malaquias 3,17. Tem gente que quando o pastor fala, abre Malaquias, já começa a tremer, né? Porque Malaquias é o texto que fala do dízimo, da oferta. Malaquias 3, então, mesmo capítulo, né? Só que o versículo é o 17. Malaquias 3,17. O texto diz assim, vou apressar aqui para a gente poder orar. Malaquias 3,17. Malaquias é facinho, né, irmão? É o último livro da Bíblia do Antigo Testamento. É até mais fácil você encontrar o Mateus, que é o primeiro do Novo, e antes do Mateus você acha o Malaquias 3,17. Olha só, gente. E eles serão meus, diz o Senhor. Serão meus, diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Que coisa linda, né? Um tesouro, uma propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou, glória a Deus. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que serve. Obrigado, Senhor. 18, agora vamos ler comigo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, como pastor, eu já vi tanto absurdo em nome desse texto, sabe, irmão? Já vi até colegas de ministério dizendo, gente, está aí, a diferença é que eu tenho 30 casas. Irmão, poxa vida, mano, pelo amor de Deus, faz isso com o evangelho. A diferença não está no que a gente tem necessariamente, mas no que a gente é e como a gente se comporta. Você não pode mensurar a vida de uma pessoa com Deus pelos bens que ela possui. Você pode dizer amém por isso, irmão? Pelo amor de Deus, vamos conquistar? Vamos crescer, vamos prosperar, e nós somos uma igreja de fé, a gente acredita num Deus que te faz crescer, te faz alcançar, mas irmãos, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, não está no iate que um tem e o outro não tem, no carro do ano que um tem e o outro não tem, isso é muito fraco.
Está na postura, está no comportamento, na diferença que essa pessoa faz na igreja que ela frequenta, no bairro, no condomínio. Sabe, se é uma pessoa, irmãos, que quando você chega no condomínio dela, lá no condomínio, e fala assim, fulana mora aqui, olha para o pastor, a cara do pastor. Fulana é sal que não salga. É pessoa que não faz diferença, é crente que não faz diferença. Jesus tinha que levar para a glória, aproveitar um momento que a pessoa está bem com Deus, para não se perder. Por que você acha que você não morreu ainda? Estou matando ninguém não, tá? Em paz, não é um culto fúnebre não. Mas por que você não morreu ainda? Porque Deus quer que você faça alguma coisa para Ele aqui. A vontade do Senhor não é só que você se converta. Agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus. Beleza. Por que você ficou depois de aceitar Jesus? Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você tem noção disso? Pastor, mas sim, ninguém me dá nada na igreja, né? Ô cabeção. Não é no ministério de gravata, de crachá só que Deus usa uma pessoa, não. Deus usa você no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio. Aonde Ele plantar você, você precisa fazer a diferença. Fala amém. Aonde Ele colocar você, você ali vai ser luz para aquele lugar, vai ser sal para aquele ambiente. Jesus diz que um sal que não salga, não presta, tem que ser jogado fora. Eu estou aqui na rádio, peguei uma caneta para anotar o nome de uma pessoa, quem que nunca passou por isso, e na hora que eu pego a caneta e vou escrever, a caneta não escreve. Ah, meu sangue pira. Porque uma caneta que não escreve serve para quê? Só para amarrar a pituca das irmãs assim. Um rabo de cavalo. Porque qual é o propósito de uma caneta? Escrever. E uma caneta que não escreve, na hora, para mim, é lixo. Pode ser linda a caneta. Se não escreve, não deixa aqui, porque eu vou achar que eu posso contar com ela. E eu não posso contar com ela. Joga esse trem fora. E qual é o seu propósito? Porque Deus acha que pode contar com você. Aí Ele te leva para um condomínio, te faz morar numa cidade, te traz para esse país. Ninguém nem sabe no seu serviço que você é crente. Aí Deus olha para você, eu não entendo você. Eu te deixei aí para fazer a diferença. O que você espera? Não, é difícil. Aqui não tem nenhum crente. Deus está lá. Aí não tem nenhum crente. E você está aqui que não tem nenhum crente. Querido, nós precisamos mudar a nossa percepção das coisas. Deus quer usar você. Vamos tentar de novo. Deus quer usar você. Não tem problema, não, a gente empurra mesmo. Gênesis 18 e a gente ora. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Aonde quer que Deus te levar, onde quer que Deus te plantar, você precisa fazer a diferença, querido. Fazer a diferença, pelo amor de Deus, fazer a diferença. Fazer a diferença na igreja que você frequenta, fazer a diferença na família. E eu quero falar um pouquinho desse, para mim é uma das coisas mais importantes. Gênesis 18, 17, prometo que eu termino aqui. 18, 17. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Abraão foi um homem chamado de amigo de Deus. Jó, carne e unha, assim. Imagina Deus falar assim para você, para mim. Nós, William, estamos juntos. Você tem um amigo assim, Deus. Quem que é o seu amigo? Deus. Mas quem que vai mexer com você, irmão? Qual é o capeta que vai se aventurar contra você? Deus é o seu amigo? E a Bíblia diz que se Deus é por nós, que será contra nós? Pois esse era o amigo de Abrão. E aí Deus está dizendo assim, ó, eu vou esconder de Abrão o que eu falo. Irmão, Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Ele é Deus. Mas olha o nível de amizade. Deus disse assim, eu estou a fim de fazer um negócio aí. Aqui era a destruição do Sodoma e Gomorra. Eu estou a fim de fazer um negócio aí, mas não vou esconder do meu amigo, né? Vou contar para o meu amigo, Abrão. Vou contar para ele. Queria dividir isso com alguém. Estou querendo bater um papo com um amigo meu. Quem que eu bato o papo? Ele olha, Abraão, amigão, vem cá. Eu estou com um plano aí, eu queria bater um papo, contar para você o que está passando aqui na minha cabeça. Visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu não posso esconder dele. Por que eu não posso esconder dele? Por quê?
Porque 19, escute, grave esse versículo, por favor, e nós oramos. Porque eu o tenho conhecido. Amém? Eu tenho conhecido o Abraão, eu tenho conhecido ele. E eu sei que ele há de haver, ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele. Eu sei, eu escolho ele para ser o pai de uma multidão de nação, para ser o pai da fé, o meu amigo, para dar início a uma grande e poderosa nação. Hoje no Novo Testamento você lê várias vezes, filhos de Abraão, filhos de Abraão, filhos de Abraão. E Deus está dizendo, eu escolhi ele, sabe por quê, gente? Porque eu sei que ele é uma pessoa que vai ordenar a casa dele. Ele vai ter uma atenção especial com os filhos dele, para guardarem o caminho do Senhor. Você vê, irmãos, que o Abraão ainda estava na luta, o filho nem nasceu. Ele já era Abraão, não tinha nenhum. Pai de uma multidão. Quanto você tem? Nenhum, não sabe, mas tem uma promessa. Aí Deus está dizendo, mas eu sei que quando essa promessa alcançar o meu amigo aqui, Abraão, ele vai tomar conta dessa promessa, ele vai organizar a casa dele, ele vai ensinar os filhos para agirem com justiça e juízo. E por que isso é importante? Como é que termina o texto? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Que frase, gente. Vamos traduzir, translate, ó. Deus está dizendo, ó, amo meu amigo, não vou esconder dele o que eu pretendo fazer, porque eu sei, eu tenho promessa para ele, e eu sei que ele vai tomar conta da casa dele. Casa aqui é família. Quando você lê casa na Bíblia, o Salmo diz, se o Senhor não edificar a casa, está falando de família, em vão trabalham aqueles que edificam. Então a gente entende casa como lar. Quando Jesus fala para Zaqueu, hoje veio salvação para esta casa, Jesus está falando de família, porque tijolo não precisa ser salvo, drywall não precisa ser salvo, nós é que precisamos de salvação, amém? Ele está dizendo, eu sei que ele vai ordenar a casa dele, eu sei que ele vai tomar conta da família, eu sei que ele vai fazer diferença na família, ordenando os filhos dele, para os meninos ouvir o Senhor, para o Isaac guardar a palavra, porque a descendência depende, eu quero fazer de você uma grande nação. Então você precisa investir nessa turma. E por que isso é importante? Como é que ele termina? Para que o Senhor possa fazer vir o que prometeu sobre você. Meu Deus. Pastor, Deus já me prometeu que eu vou ser grande. Bacana. Promessa não é sentença. Deus está dizendo para Abraão, para que o que eu disse, o que eu prometi, que iria vir sobre você, te alcance, eu preciso que você ordene sua casa, eu preciso que você organize o seu lar, eu preciso que as coisas estejam em ordem, para que você não impeça a promessa que eu liberei sobre a sua vida. Você entende a importância disso? Para mim isso é importantíssimo, para mim isso é evidente, ao meu ver, com esse texto, o valor que Deus dá para a família, para a nossa casa. O valor é tão alto, e dependendo de como o nosso lar está, promessas podem ser impedidas de nos alcançar, e eu não estou mudando a Bíblia, estou lendo o texto da palavra para você. Por isso, estar com Deus é importante, primeira coisa. Por isso, o fazer deve ser um resultado de comunhão com Deus. Por isso, fazer diferença só na igreja, fazer diferença no trabalho, gente, eu sou de Deus, e não fazer diferença em casa, não resolve. Vocês estão entendendo? Vamos parar de brigar que o pastor chegou aí. Irmão, no Brasil uma vez eu fui fazer uma visita que eu estava para ouvir as panelas, irmão. Pá, 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 e daqui a pouco o pastor chegou aí. Não, que bobeira, mas não adianta. Se a pessoa não é, ela tem que fazer força para aparecer. Aí disse assim, eu sou laranja, viu, pastor? Mas você encosta assim, cheio de limão, não pega. Mas quando você é, automático. Bem? Quero orar por vocês, queridos. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Vou orar aqui. Vamos
ver se a gente guardou aqui quais são os nossos, pelo menos esses 3 chamados, né? Qual que é o nosso primeiro grande chamado? Estar com Deus. Qual que é o nosso segundo chamado? Dar frutos. Qual que é o nosso terceiro chamado? Fazer a diferença. E aí eu destaco, principalmente na sua casa. As pessoas de fora não nos conhecem como a minha esposa me conhece, como os meus filhos me conhecem, porque eles moram comigo. Não tem jeito, irmão. Tem uma hora que eu sei quem é. Não dá para você viver com máscara, entendeu? Fecha os teus olhos, levanta as mãos. Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra. Nós entendemos que ela vem como um recado para esse início de mês, um recado sério, um recado importante. E nós queremos, Deus, ter esta ousadia, essa força, tomar aqui uma decisão nesse início de mês de agosto. E a decisão, meu Pai, que eu penso nós precisamos ter no coração, tomar no coração, plantar dentro de nós, é a decisão de primeiro estar com o Senhor. Meu Deus, isso não pode ser negociado, dadas as tarefas, a correria da vida, mas isso não pode ser negociado. Nós precisamos de ter um tempo com o Senhor. Isso é um desejo, isso tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir em primeiro lugar. E isso não é perder tempo, isso é ganhar, Senhor. Nós vamos ganhar muito no fazer, no nosso esforço, no dia a dia, se nós estivermos um tempinho com o Senhor. Estar com Deus é o nosso primeiro grande chamado. Mas nós também fomos chamados para fazer sim, para produzir, para dar frutos. Por isso que nós estamos aqui ainda. O Senhor nos deixou nessa terra, porque o Senhor quer nos ver produzindo e consequentemente o Senhor quer que a gente faça a diferença. Não tem como negar, Senhor. Nós precisamos fazer a diferença onde fomos plantados. Seja a casa, seja a igreja, seja o trabalho, seja a escola, seja a rua, seja o condomínio, seja o ambiente onde a gente entra. Meu Deus, nós nascemos para fazer a diferença. O Senhor conta com isso. Sal que não salga não presta, Senhor. Meu Deus, nós precisamos ser luz que ilumina. Essa luz que não ilumina não presta. Luz que não acende não funciona, não presta, não serve. Nós precisamos servir, nós precisamos iluminar, nós precisamos salgar, nós precisamos, meu Pai, fazer a diferença, porque a Tua palavra diz, essa diferença precisa ser vista, e vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. E isso não tem nada a ver com o que a gente possui, isso não tem nada a ver com o que o dinheiro pode comprar, isso tem a ver, meu Pai, com a vida contigo, caráter, comportamento, a maneira de agir, de responder, de falar, de tratar, meu Pai, de amar, de se importar. Ajuda-nos, Deus, como igreja, fazer a diferença. É a nossa oração. Abençoe cada homem, cada mulher aqui, mas também abençoe cada homem, cada mulher em casa, onde quer que essa pessoa esteja, ouvindo hoje ou qualquer outro dia, porque entendo que a Tua palavra, ela ultrapassa os limites do tempo, do espaço, onde quer que essa pessoa esteja. Seja abençoado por esta oração, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus.